Ok? Glórias a Deus. Irmãos, rapidamente, calosamente, ter alguns minutos aqui. Vamos para a nossa série de Apocalipse. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 13 e versículo de número 19. Para a nossa breve meditação, Marcos, capítulo 13 e versículo de número 19. Na medida que você for encontrando, com seus santos lábios, profira da seguinte forma: eu encontrei. Glória a Jesus. Está escrito, podemos fazer menção à leitura bíblica? Porque naqueles dias haverá uma aflição, tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Sou 100% dependente de Ti. Traz inspiração, revelação a esta palavra em nome de Jesus. Fala os Teus servos de forma clara e concisa nesta noite. Os que vão vir pelo canal do YouTube, os inscritos, que sejam também agraciados, impactados em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Nós estamos na série de Apocalipse. Acho que aproximadamente quase 10 sexta-feiras ou 11, falando sobre o livro de Apocalipse. Assuntos mensagens que raramente a gente vê sendo ministrada, sendo apregoada, sendo ensinada ou doutrinada. Marcos, os 4 livros acerca do Evangelho de Jesus, como Mateus, Lucas e João, Marcos é o livro menor dessa biografia de 4 livros acerca de um evangelho, o Evangelho de Jesus. Marcos também é o menor deles, com 16 capítulos. Mateus tem 28 capítulos, Marcos 16 capítulos, Lucas 24 capítulos e João 21 capítulos. Então o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, é um dos menores e também, por ser um dos menores livros acerca do Evangelho de Jesus, também é o mais antigo deles. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, quando ele é João Marcos, que vai ganhar dos apóstolos, naquela oração que a igreja intercedeu quando mataram o Tiago, foi disparo nas ruas de Jerusalém, e prenderam Pedro, encarceraram Pedro também para ser morto no outro dia. A oração na casa da mãe de João Marcos. Esse livro tem também essa influência pedrina, influência de Pedro, porque João Marcos foi moço de Pedro. Então aqui no capítulo 13, no versículo 19, está falando da grande tribulação, da grande aflição. Então hoje rapidamente eu quero desenrolar, fazer um desfecho acerca da grande tribulação. Esse texto ele vai corroborar, fazer simetria com Mateus capítulo 24, versículo 21, ou alguns versículos anteriores, ou alguns versículos depois, e também corroborar, fazer simetria com Lucas capítulo número 21. O que é a grande tribulação? Qual é o propósito da grande tribulação? O que vem ser a grande tribulação? Qual é o propósito, qual é o objetivo da grande tribulação? Quando é que ela vai iniciar? Nós já vivemos a grande tribulação, Então, rapidamente, velozmente aqui, vou fazer esse desfecho aqui acerca da grande tribulação. E o que é a grande tribulação?
é um período de grande sofrimento e juízo descrito na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse. Qual é o início da grande tribulação? Quando ela iniciará? A grande tribulação, ela vai iniciar no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for translatada, quando a igreja for raptada, aí iniciará esse período que Jesus dissera que nunca houve e nem vai haver, desde o princípio, desde a criação até agora. Existem 3 correntes interpretativas acerca dessa grande tribulação. Eu já falei em outros ensinamentos, abordando o assunto acerca da escatologia. As 3 correntes que interpretam de forma diferente, há divergências e há controvérsias nessas interpretações teológicas e escatológicas, melhor dizendo. Por exemplo, a primeira escolha a interpretar acerca da grande tribulação, do arrebatamento, é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina e doutrina, é uma das correntes teológicas, interpretativas da escatologia mais coerente com a na Bíblia, é a corrente que nós reposamos. O pré-tribulacionismo que a igreja será arrebatada, que a igreja será raptada, será translatada e não passará por esse período da grande tribulação. A segunda corrente teológica é o mesotribulacionismo, ou midi-tribulacionismo. Essa corrente teológica ela interpreta que a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação, que a igreja atravessará ainda o meio da grande tribulação. A terceira corrente teológica é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo é a corrente teológica que a igreja só será arrebatada após ou depois da grande tribulação, que a igreja passará, enfrentará todas as catástrofes da grande tribulação. Se a igreja for translatada, arrebatada, raptada, após a grande tribulação, depois da grande tribulação, o arrebatamento ele perde o seu propósito e o seu sentido, porque o arrebatamento é para livrar a igreja da grande tribulação. Glória a Deus. Então a grande tribulação ela inicia com o arrebatamento da igreja, com a tirada da igreja da terra. A grande tribulação ela começa no capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 18 de Apocalipse. A grande tribulação ela tem um período de 7 anos. Como eu sei que é 7 anos? Né? Olhando os textos bíblicos que há no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento e no Novo Testamento. Então ela tem a durabilidade de 77 anos. Para nós entender mais, se eu explicar os 7 anos, porque alguém acha, ou as outras correntes interpretativas, como o mesotribulacionismo, ou até mesmo o pós-tribulacionismo, eles se a grande tribulação vai durar 7 anos, é a invenção do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ele é mais profissional do que bíblico. De maneira alguma, nós somos bíblicos. É uma corrente teológica que é coerente com a Bíblia Sagrada. Esse período de grande tribulação é um período terrível. Então, eu creio que vocês aprenderam até aqui que a grande tribulação começa após a igreja ser arrebatada e o que vai acontecer na grande tribulação? A grande tribulação ela começa no capítulo 6 de Apocalipse, com a abertura dos 7 selos. No período da grande tribulação vai ser aberto 7 selos, vai ser aberto 7 trombetas tocadas por 7 anos e as 7 taças da ira de Deus. A grande tribulação aqui, para mim fazer essa conta desses 7 anos e provar com os versículos bíblicos, com as passagens bíblicas,
A grande tribulação é também chamada de última semana de Daniel. A grande tribulação também ela é chamada a última semana de Daniel, que está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Você vai me ouvir aí, faça suas anotações, você volta o vídeo de novo, você vai fazer as suas anotações. Então, a segunda maneira que é chamada a grande tribulação. A grande tribulação também é chamada o tempo da angústia de Jacó. A grande tribulação também é chamada tempo da angústia de Jacó, que está em Jeremias capítulo número 30 e versículo de número 7. Também está em Sofonias capítulo 1 e versículo 15. A grande tribulação também é chamada a ira de Deus. A grande tribulação também é chamada a ira de Deus, a ira futura, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e também o capítulo 5 e o versículo 9. Também está no livro de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 16. A grande tribulação também é chamada tempo de castigo, que está em Ezequiel, capítulo 20, e versículo 37 e 38. A grande tribulação também é chamada tempo de choro ou de pranto. Saiba que o negócio é achado, não é? Olha o tanto de nomes que a Bíblia dá para ela. Então nós não estamos vivendo a grande tribulação ainda. Tá certo? E nem vamos passar nela, né, irmão? Em nome de Jesus. Quem se alegra com isso? Glória a Deus! Porque tu não aguenta os arroz da vida aqui, imagina nessa grande tribulação. Eu aguento, né? Ela também é chamada choropranto, que está em Amós, capítulo 5, versículo 16. Ela também é chamada tempo de aflição. Está em Mateus capítulo 24, versículo 21, e esse versículo em Marcos capítulo 13, e versículo 19, que eu falei pela Bíblia, que nós fizemos. Ok? Ela também é chamada de dilúvio de açoites. Ela também é chamada de dilúvio de açoites, que está em Isaías, capítulo de número 28, do versículo 15 ao 18. Ela também é chamada tempo de eclipse, ou tempo de escuridão, que também está em Isaías, capítulo 24, do versículo 20 ao versículo 23. E também está no livro de Amós, no capítulo 5 e versículo 18. A corrente teológica pré-tribulacionista, do pós-tribulacionismo, eles dizem para os pré-tribulacionistas, que é a corrente que nós recusamos, todo pré-tribulacionista é dispensacionalista, porque nós cremos na 7 dispensações. Ele vai dizer desse jeito, quer dizer que a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja atual e a igreja contemporânea somos nós, a igreja da atualidade, certo? É melhor e é mais importante e mais beneficiada do que a igreja pioneira, do que a igreja primitiva. E o que é a igreja pioneira? E o que é a igreja primitiva? A igreja pioneira, a igreja primitiva é a igreja dos primeiros cristãos, que é a Cristo Levi e Camila. É a igreja dos primeiros cristãos, dos primeiros crentes. É chamada de igreja primitiva. Igreja que passou por martírios. Muitos foram martirizados. Ele disse, então quer dizer que a igreja agora ela não vai passar pela grande tribulação. Se os nossos irmãos, que eram mais crentes que nós, suportou mais perseguições, quer dizer que nós somos mais importantes do que eles, de maneira alguma. Só que é o seguinte, eles não fazem distinção de perseguição, de tribulação e grande tribulação. Quantos são conectados e ligados aqui nessa palavra de Apocalipse sobre a grande tribulação? É forte, né, irmão? Aleluia! Vocês estão entendendo, irmãos? Eles dizem que nós passamos pela grande tribulação, que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Então eles não fazem distinção de perseguição, tribulação e grande tribulação. Deixa eu fazer as distinções agora. Perseguição
perseguição foi a igreja que foi perseguida. Eu falei aqui no início do culto, essa perseguição como começou. Começou pelos judeus, depois pelos romanos. A igreja foi perseguida fisicamente. Muitos irmãos morreram. Vários tipos de morte que podem existir. Mortes terríveis, mortes horrendas. Mas não negaram a fé. Não negaram Jesus. Suportaram até o fim. Foram fiéis até a morte. Como está escrito no Apocalipse, que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então isso aí chama-se perseguição. E tribulação. Tribulação são as aflições que nós enfrentamos no cotidiano das nossas vidas. São as provas, as circunstâncias, as diversidades, as crises existenciais que nós enfrentamos. Isso é tribulação. A grande tribulação, o próprio Jesus responde. E nós acabamos de ler. O próprio Jesus responde que é algo que nunca houve e nunca vai haver. Então aqui nós já quebra essa tese de dizer que quer dizer que nós somos merecedores mais que a igreja primitiva, que a igreja pioneira, a igreja que foi martirizada, que enfrentou a perseguição dos judeus, que enfrentou a perseguição romana. Não, então eu exemplifiquei, dei a distinção, expliquei o que é perseguição, o que é tribulação, o que é grande tribulação. Tribulação é isso que você passa, é um dia mau que você enfrenta, é algo que lhe deixa fora de si, deixa você fora do controle. Você caça terra nos pés, no ar, isso é tribulação. Paulo disse que essa tribulação é chamada de momentânea, tribulação momentânea. Mas não é comparada para a glória que está preparada para nós. Então, então como é que vocês dizem que essa tribulação dura 7 dias? Se nós abrirmos as 70 semanas de Daniel, dita a ele pelo anjo Gabriel. Gabriel fala sobre ela e explica a Daniel como vai ser isso aí, né? E há 6 objetivos sobre as 70 semanas, pois ele vai ensinar como contá-las desde a restauração de Jerusalém. Começa em Neemias capítulo 12. Eu vou até o livro de Daniel capítulo 9 ao versículo 24. Eu vou ler para você ver, para a gente entender esses 7 anos, né? Porque isso é uma invenção do pré-tribulacionismo, de dizer que é 7 anos da grande tribulação. E o meio da grande tribulação, pastor Rogério, o meio da grande tribulação, como diz os mesotribulacionistas, o meio tribulacionista. A primeira metade da grande tribulação, ela começa do capítulo 6 e vai até o capítulo 11, é a metade da grande tribulação. Do versículo 1 até o versículo 19. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 está assim, para a gente entender se é 7 anos de grande tribulação. O cara tem que matar a cobra, como é que diz? Não? Não é melhor matar a cobra, mostrar a cobra que matou, não? Vai lá, também relossamento, toda terceira pouco, gente, tá? Vamos você extensivo. Está escrito assim, Daniel capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso é o anjo revelando a Daniel, contando a Daniel. 70 semanas, ainda viu que essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é isso? Israel. E sobre a tua cidade, cidade de Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar aos pecados, e para fazer os benefícios, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Então, até a restauração, até o versículo aqui explica 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, né? Até o Messias. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas estão tranqueiras e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos,
são estudiosos. Então nós temos aqui 62 semanas. Quantas semanas? 62 semanas. E daqui, somando 72 semanas, com mais 7 vezes 69 vai dar 483 anos. Esta contagem começa na restauração de Jerusalém, em Neemias capítulo 2. Começa. Isto é, 69 vezes 6 vai dar 483. Certo? Isso em dias dá aqui 73.880 dias. Gente, o calendário judaico, ele não é, ele é um calendário lunar. A contagem é diferente. Então veja aqui em Daniel, que agora o versículo 26. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo o príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será uma inundação até o fim. Haverá guerra, então determinadas assolações. No versículo 27, onde Cristo vai fazer aliança com Israel. E ele firmará um conselho por uma semana. Essa semana aqui, ela não é de dias, ela é de anos. Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, a palavra hebraica aqui é shavuá, para semanas, laion. Certo? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. A primeira metade da grande tribulação é uma falsa paz do anticristo. Ele vai vir com uma falsa paz. É tanto que o primeiro selo é um cavaleiro branco, é um cavaleiro montado no cavalo branco. Uns dizem que é o Evangelho, outros dizem que é Jesus, não é Jesus. Porque esse cavaleiro que abre o selo, que inicia a grande tribulação, o início da grande tribulação, ele sairá para vencer ou vencer. O nosso Jesus, o nosso Cristo, ele já venceu. Ele é o teu Jesus também. Eu deixei o Senhor também, falou lá na frente, em nome de Jesus. Estou 2 minutos para encerrar aqui. Quem está me entendendo aqui, gente? É forte, né? É interessante você saber disso. Pastor, eu não estou entendendo muito não, mas com o tempo você vai entender. Certo? É só quem estuda mesmo, quem se aproxima, sabe o que eu estou dizendo. Alguém que vai me ouvir aí, sabe o que eu estou falando, e alguns aqui já sabem. Então veja que ele firmará essa aliança. E ele vai quebrar no metade da grande tribulação. E como é que nós sabemos? Você viu que tem a metade aqui. Então, essa contagem começa. Como eu sei, gente, que começa no 20º ano do rei Artaxerxes, que está escrito lá em Neemias capítulo número 2. Neemias, são 2 L. Não eu faço a pronúncia errada, Neemias, não é Neemias, são 2 L. Certo? Como eu sei, o 20º ano de Artaxerxes só dá um gol no cano de Ptolomeu. O cara vai saber que vai dar, começando o contato lá na 465 anos antes de Cristo, até o Messias vai dar 445 anos. Aí você soma, você faz a soma que eu fiz aqui, vai ficar 7 semanas que não foram cumpridas, que são esses 7 anos da grande tribulação. No capítulo 11 de Apocalipse, também, a gente vai ter a prova, que é 7 semanas. Então, eu citei alguns textos já do Antigo Testamento, vocês viram como a grande tribulação também é chamada. E no capítulo 11, das 2 testemunhas, vai estar pregando aqui. Né? Você vê que a igreja não está pregando aqui, quem está pregando é as 2 testemunhas. Né? Alguém me fez uma pergunta dessa forma: pastor, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, não é isso? Sim, afirmativo. Eu confirmo, reafirmo e eu confirmo, afirmo e reafirmo. Que é? Ele disse: e quem vai se salvar? Vai ter pregação, vai ter salvação na grande tribulação? Sim, vai ter salvação na grande tribulação. Vai estar para lá, vai ser pregado na grande tribulação? Sim, vai. Não mais pela igreja. E quem vai se converter na grande tribulação? É a igreja? Eu digo, não é mais a igreja, porque a era da igreja já passou. Nós estamos na 6ª dispensação, a era da igreja, a era gentia, a era do Espírito Santo. Aí tem a 7ª dispensação, é o milênio, que tem um intervalo iniciando a grande tribulação. Amém, gente? Deu para entender aí, irmão? Não já estudou comigo, fez
começou isso a escatologia comigo aqui avançada aqui, ele viu que já tem uma noção como é que funciona isso aqui. Amém, gente? Vocês entenderam até aqui? Então, em Apocalipse capítulo 11, a gente vai ver. Então, os que vão se converter na grande tribulação não é mais igreja. A igreja tem que ser tirada. Jesus vai arrebatar vai tirar uma igreja dentro de uma igreja. Vou repetir. Jesus vai raptar uma igreja, tirar uma igreja dentro de uma igreja. Aleluia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, ele que dá paz, que tem Jesus, que tem Deus, vai subir. Eita, lá baixar. Aí no versículo 11 até as duas testemunhas pregando. As duas testemunhas pregando, como a gente tem a noção que é 7 anos ali. Pastor, e aí ele vai passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, gente, a eternidade não tem tempo. A eternidade não tem tempo. Para a gente aqui é 7 anos. Quem ficar na grande tribulação vai saber que vai ficar faltando 7 anos para Jesus voltar com a igreja. Mas a aflição vai ser tão grande que eles não vão se lembrar. A Bíblia vai dizer que os tempos não fossem abreviados por causa dos escolhidos. Os escolhidos não saem da igreja. Israel também é escolhido. Entendidos até aqui? Quem entende essa palavra? Ele está filmando aí, ajuda aí, por favor. Isso aí foi que eu peguei. Quem falou isso comigo aí pediu para me filmar. Ok, gente? Então, aqui em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver. Ele diz assim, ó, rapidamente e velozmente aqui no versículo 2. E deixa o alto estar. Versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias é equivalente a 3 anos e meio. É equivalente a 42 meses. Amém? Certo, gente? Então a gente tem uma noção aqui. No Apocalipse 12 também a gente tem outra noção. No versículo 14 que vai dizer assim, ó: e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, ó, e tempos, metade de um tempo e um tempo, fora da vista da serpente, que é o Satanás, o grande dragão. Então isso aqui é a grande tribulação. E a grande tribulação, pastor? Qual é o fim dela? O início eu já disse. Qual é o início dela? Inicia em Apocalipse capítulo 6 com a abertura dos 7 selos. E o meio da grande tribulação? O meio da grande tribulação é do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 11 de Apocalipse. E o fim da grande tribulação, pastor Jé de Souza? E o fim da grande tribulação? O fim da grande tribulação está em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 1. Jesus vai vir com a igreja. Israel está no vale de Armagedon, está no vale de Josafá, cercado pelas nações confederadas que odeiam Israel. Tem nações que odeiam Israel. Tem nações que odeiam Israel. Estão cercadas lá. Estão cercadas. A grande tribulação ela tem um propósito tremendo, que é para lapidar Israel e também o povo ímpio. Aí, na grande tribulação, vai haver uma convenção nacional de Israel. Israel vai se converter dentro da grande tribulação. É Deus preparando Israel para o encontro do Messias, que ele rejeitava. Amém, gente? Amém. Eita, estou sentindo a presença aqui. Amém, Amém, gente? Amém. E o anticristo também vai comer o pão que o diabo amassou na grande tribulação. Porque ele vai ter todas as catrafas das 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus, ele vai passar também arroz também até as horas. Quando Jesus vir com a igreja, já casada, já não é mais noiva, mais esposa, mas para lançar o anticristo no lago de fogo de enxofre, que são os primeiros a inaugurar, e dar livramento a Israel que está cercado no vale. Alguém já foi lá, de repente, no vale de Josafá. Um general de guerra experiente, que travou muitas guerras, ele olhou assim e disse: esse lugar aqui é um grande lugar para uma grande batalha, que a Bíblia chama de Armagedon, que nós conhecemos como a Terceira Guerra Mundial. Jesus vai descer com a igreja dos anjos e vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, para cumprir Zacarias. A convenção de Israel está em Zacarias 12:10. Israel vai ser lapidado, vai ser espremido. As nações ímpias, os povos ímpios que rejeitaram Jesus, escarneceram Jesus. Toda essa campada aí que tem, que é contra o Evangelho.
ser forte que vão passar na grande tribulação. E os que forem marcados pela marca da besta, pelo sinal da besta, que é o 666. Você quiser abastecer uma moto, abastecer um carro, abastecer outro, abastecer avião, você não abastece se você não tiver o seu, a marca 666. Não é chip não, porque a marca é visível, não é invisível. O chip é um anticristo, sabe? Expliquei o que é a grande tribulação. Ainda bem que a igreja não vai passar. Quem quiser passar, passa. Os pós-tribulacionistas aí, pode arrochar o nó, vai em frente aí, arrocha o nó. Agora eu não quero não passar não. Nem der pausa ali. Eu até continue te abençoando, prosperando, te guardando. Andem em amor, andem em comunhão.